Bem, vamos fazer mais uma carreira de ponto alto para mostrarmos de novo a questão do primeiro e do último ponto. Então, nós já falamos que o primeiro ponto, na verdade, ele é formado somente por duas correntinhas, tá? Então, esse ponto aqui, ó, que tá na base, eu não vou tecer novamente sobre ele. Eu vou vir na próxima argolinha, próximo par de argolinhas e fiz o ponto alto. Passei, olha, aqui embaixo das duas argolinhas. Passei aqui embaixo das duas. A laçada. Já vou aproveitar para falar para vocês que isso que nós estamos fazendo aqui, quando vocês lerem uma receita que fala faça ponto sobre ponto, é isso que eu estou fazendo. Um ponto em cima do ponto anterior. Um outro termo também que é importante é a carreira base. A carreira base sempre é a carreira anterior, tá? Então, eu estou fazendo ponto sobre ponto. E a minha carreira base é essa aqui, a carreira anterior. Chegamos novamente ao último ponto, que era constituído por aquelas duas correntinhas. Quando a gente vai passar um ponto, seja ponto baixo ou ponto alto, aonde que eu vou posicionar a agulha? Eu tenho, vejam aqui, duas argolinhas e aquela argola sozinha embaixo. Então, tenho esse espaço aqui, é onde eu vou colocar a agulha. Então, vamos voltar aqui. Peguei a alcinha, vamos dar a laçada, vamos passar a agulha aqui e, novamente, fizemos o último ponto alto. O primeiro ponto alto, duas correntinhas, voltei e volto aonde? É aqui? Não, é aqui do lado, certo? Vou tecer o ponto sobre, tá vendo? Primeiro ponto, né? O último ponto da carreira anterior, o antepenúltimo. Meu primeiro ponto alto tá em cima desse, o segundo ponto vai ser feito aqui em cima. Eu preparei aqui um esquema bem colorido, nós vamos colocar a foto dele também junto, que foi o que nós fizemos até agora. Fizemos a primeira carreira a partir de 10 pontos correntinha ou somente correntinha. Depois que eu fiz as 10, no final eu fiz duas correntinhas para eu continuar o trabalho. Na carreira 2, eu tenho as duas correntinhas que eu fiz ao final da carreira 1 e mais uma correntinha que era da carreira 1. E com essas três aqui, ó, a da base e as duas novas, essas correntinhas todas elas ocupam a altura do primeiro ponto alto. Então, aqui que eu comecei a fazer o primeiro ponto alto, né, sobre o segundo ponto da base, fazendo a laçada. Então, trabalhei aqui todos esses pontos altos, normalmente, até o último ponto. Novamente, fiz duas correntinhas para virar o trabalho. Aqui eu tomei o cuidado de colocar um desenho, né, com uma representação de um ponto alto em vermelho, para a gente lembrar o quê? Que na verdade isso aqui são as correntinhas que elas vão atuar como um ponto alto. Na terceira carreira, como nós fizemos? Aquelas duas correntinhas se tornaram um ponto alto. Mas na verdade, o ponto alto mesmo, que é aquele que eu dou a laçada, eu vou começar aonde? No segundo, né, sobre o segundo ponto da base. Então, vou trabalhar os pontos altos até o finalzinho. No final, eu chamei a atenção de vocês
que isso aqui são correntinhas e eu tenho que procurar aquele lugar específico para eu colocar a minha agulha, né? Então, fiz o último ponto da carreira 3 e novamente fiz mais 2 correntinhas para eu virar e continuar o meu trabalho. Então, essas 2 correntinhas, quando eu começar a próxima carreira, elas se tornaram, né, como um ponto alto, entre aspas, elas ocupam o mesmo tamanho, e aqui eu começo a fazer, então, o ponto alto com a laçada, como nós aprendemos até agora. Eu preparei para vocês 2 amostras com uma forma diferente para começar o primeiro ponto alto da carreira. Isso aqui foi o que nós fizemos. Então, essa amostra em linha, né, que eu acho um trabalho assim, muito bonito também. Na forma que nós fizemos, nós começamos a fazer o ponto alto, considerando esse ponto alto como 2 correntinhas. Mas, dependendo da receita que vocês estiverem lendo ou do vídeo que vocês estiverem assistindo, pode ser indicado que, ao invés de 2, você faça 3 correntinhas para considerar como um ponto alto. Eu, particularmente, para minha observação, eu não gosto de fazer isso aqui, 3 correntinhas, porque você tem 3 correntinhas mais a correntinha da base, para, né, o meu critério, 4 correntinhas, elas resultam numa altura maior do que a altura do ponto alto. Enquanto que 2 correntinhas mais a correntinha da base, elas vão dar exatamente a altura do ponto alto. É só você lembrar que fazendo ponto alto, você faz 2 arremates, né? Bem, mas a escolha, se você vai começar, se você vai fazer esse primeiro ponto alto com 2 ou 3 correntinhas, é uma escolha pessoal, depende do trabalho que você estiver fazendo, da linha, da agulha. Você pode usar um ou outro, tá? Não tem o certo e o errado. Você vai ver o que é indicado naquele momento, naquele trabalho. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês podem estar olhando aqui e achando que, tá meio feio aqui esse começo e final do trabalho, né? Não sei, que o meio é tão bonitinho, tão homogêneo, esse final não tá muito bom. Mas não precisam se preocupar com isso, porque depois que você terminar o seu trabalho, seja ele uma peça de roupa ou um objeto de decoração, uma toalha, um tapete, a gente vai ter que fazer um acabamento, né? Ou uma costura ou um ponto de acabamento. E a gente vai começar fazendo isso, passando uma carreira de ponto baixo tudinho ao redor do seu trabalho. Então, a hora que eu passar aqui os pontos baixos, o seu trabalho vai ficar bonito e isso que aparentemente é um defeito, ele vai sumir. Pode ficar tranquila. O próximo ponto que nós vamos aprender é o meio ponto alto. Então, eu tenho aqui 2 amostras, uma em meio ponto alto, uma em ponto alto. Mesmo número de pontos, mesmo número de carreiras, e a gente já vê que o meio ponto alto, ele fica mais baixo, né, do que o ponto alto. O meio ponto alto, ele é utilizado assim para compor muitos trabalhos e muitos pontos diferenciados. Então, para esse eu não preparei esquema, mas eu vou fazer uma pecinha, uma parte de uma peça, que é a barba deste amigurumi aqui, a barba do José. Então, eu observo que a barba, ela tem essa curvatura aqui, e isso eu vou conseguir utilizando pontos que tenham alturas diferentes. Então, para fazer a barba do José, eu vou utilizar ponto baixíssimo, ponto baixo e meio ponto alto. Nós temos aqui a receita para vocês verem o que eu fiz até agora. Nessa amostra minha
então, já comecei com as 21 correntinhas, carreira 1. Na carreira 2, fiz 8 pontos baixos, 4 correntinhas que elas ficam aqui soltas, exatamente para depois compor o quê? Formar a boquinha do amigurumi. Como eu fiz 4 correntinhas, eu pulei 4 pontos na base, né? E prendi os demais pontos baixos no 5º ponto. E sigo normalmente até o final do trabalho. Fiz a correntinha, virei. Fiz as carreiras 3 e 4 também em 20 pontos baixos. Então, eu vou começar a fazer aqui a carreira 5 para vocês verem aonde que a gente pode compor tantos pontos, né, como eu havia comentado. Estou trabalhando com linha, certo? Uma agulha mais fininha, uma agulha de 1,75. Então, vamos lá. Sempre que eu termino uma carreira, correntinha e vira. Nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. Como que é o ponto baixíssimo? Eu coloco a agulha e puxo. Coloco a agulha e já puxo. 2, 3, 4. Tomar cuidado para não ficar muito apertado. Em seguida, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu vou fazer ponto baixo normal mesmo, tá? Não vou fazer o ponto square. Opção minha também, viu? 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o meio ponto alto. O meio ponto alto, ele é muito parecido com o ponto alto, no sentido que eu faço uma laçada antes de puxar o ponto. Só que ao invés de eu arrematar em 2 etapas, eu vou arrematar de uma vez só. Então, vamos lá. Fiz um meio ponto alto. Arrematei tudo ao mesmo tempo. 2. Arrematei tudo junto. 3. 4. 5. 6 meio pontos alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vou terminar com 4 pontos baixíssimos. 1, aquele que a gente puxa a linha e arremata. 2, puxei a linha, arrematei. Puxei a linha, arrematei. Então, olha aqui como que fica, gente. Tá percebendo? Ó. Então, eu tenho um ponto, os pontos baixíssimos, que eu pego a linha, já arremato. O ponto baixo, onde eu puxo a linha, 2 argolinhas viram uma. E o meio ponto alto, onde eu introduzi também uma laçada. Só que ao invés de eu arrematar em 2 etapas, como eu fiz no ponto alto, eu arremato tudo de uma vez só. Então, vejam, nessa peça pequenininha aqui, eu utilizei ponto correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo e meio ponto alto. No caso dessa barbinha, a gente vai cortar o fio e deixar um pedaço para prender a barba no rosto, né? Depois, para costurar, corto aqui o fio, dou um ponto baixíssimo, que é aquele que eu puxo e vou até o final, e terminei o trabalho.